Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um programa de entrevistas da Saúde Line TV. No programa de hoje a gente vai falar sobre as fraturas da coluna vertebral por osteoporose. Para conversar sobre esse assunto eu tenho aqui novamente o Dr. Rafael Barreto. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Bom estar aqui com vocês novamente. Bom, a gente que agradece. Obrigado. Bom, doutor, então para começar, eu gostaria que você contasse para a gente, para quem está nos assistindo, o que é a osteoporose? Bom, Thiago, a osteoporose é uma doença osteometabólica, né, que ela afeta todos os ossos e ela leva ao enfraquecimento da microarquitetura do osso. Então, aquelas redes de sustentação do osso, elas começam a diminuir a quantidade e também a diminuir a espessura. Isso fragiliza muito o osso e você pode ter fraturas com pequenos traumas, pequenas quedas, né, que normalmente não causariam nenhuma lesão na nossa arquitetura óssea. E quem geralmente sofre com isso? Bom, a osteoporose ela comete principalmente mulheres, né, 6 vezes mais frequentes do que os homens. Geralmente as mulheres após a menopausa elas estão mais suscetíveis à osteoporose por causa da alteração hormonal que acontece. Isso é bom lembrar que a massa óssea ela se desenvolve entre 20 e 25 anos, então a gente nunca cuida nessa faixa etária e não tem essa informação para poder prevenir uma doença futura, né, como a osteoporose, que é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro e tem um custo muito alto no seu tratamento e também na perda da função dessas pessoas quando elas têm alguma lesão por conta da osteoporose. Então, as mulheres pós-menopausa e os homens geralmente eles são afetados após os 70 anos, né? É uma doença que ocorre mais em pessoas brancas, magras, né, de baixa estatura, em asiáticos, tabagistas, pessoas que fumam também, o cigarro é um dos contribuidores aí importante para a osteoporose, alcoólatras e pessoas que utilizam algumas medicações específicas para tratamento de algumas doenças, como corticoides, anticoagulantes, medicações que atuam no controle da convulsão, também alteram a absorção do cálcio e podem acelerar um processo aí de perda de massa óssea. Bom, doutor, e você chegou a citar aí as prevenções e que a gente poderia prevenir. Quais seriam esse tipo de prevenção? Uma ingesta de cálcio, né, adequada durante a vida, atividade física regular também ajuda bastante. O cálcio, a gente sabe que os alimentos que mais têm cálcio são aqueles derivados do leite e aqueles vegetais também verdes, né, como agrião, espinafre, couve, alguns frutos do mar, como a ostra, tem bastante também cálcio, né? Leite desnatado tem mais que o integral, iogurte tem uma quantidade de cálcio boa, então esse tipo de alimentação. E atividade física, toda atividade física que aumenta o tônus, né, e que estabiliza as articulações, ajuda a manter o cálcio no osso. Então, musculação, natação, caminhada, né, esse tipo de exercício ele ajuda na prevenção de uma osteoporose futura. Bom, e no caso da fratura da coluna vertebral pela osteoporose, como que acontece? Bom, a coluna vertebral ela é acometida em 50%, né, 50% das fraturas por osteoporose acontecem na coluna vertebral, né? E é bom lembrar que esses pacientes normalmente eles também têm outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, alterações da função renal, dentre outras doenças consequentes da idade, né? Então é uma fratura que ela leva a um grande grau de morbidade. Isso incapacita e acelera em 1,5 vezes o risco de morte dessas pessoas em um ano após a ocorrência dessa fratura. E ela pode acontecer de um movimento simples de levantar na cama. Então, aquela pessoa que tem uma osteoporose severa, que foi feito o diagnóstico através da densitometria óssea, né, que é o estudo que a gente faz na coluna e no fêmur principalmente, para poder detectar qual que é o grau de massa óssea que a pessoa tem, comparado com o padrão do adulto jovem, a gente consegue detectar se ela tem osteoporose, se ela tem uma perda de massa óssea, que seria a osteopenia, ou se ela tem um osso normal. Então, se essa pessoa já tem uma osteoporose, e principalmente se essa osteoporose for uma osteoporose mais avançada, mais severa, ela pode fraturar no levantar.
E isso normalmente acontece uma dor mais aguda, mais intensa, né? Mais localizada e que piora com os movimentos. Então uma dor de caráter mecânico, então está sentado, levanta, vai torcer, vai agachar, tudo isso acaba gerando desconforto. Em alguns casos, as fraturas elas são mais insidiosas, são de forma crônica. Você vai tendo microfraturas da coluna, então pequenos achatamentos das vértebras e não se percebe tanto. Se tem uma dor crônica já pelo próprio desgaste da coluna, então é uma dor mais leve e que passa despercebida como uma dor natural que já existia. O que a gente verifica nesses casos? É aquela vozinha que a gente vê que ela está ficando cada vez menor e mais corcunda, né, por conta que você vai tendo, além da desidratação do disco, pequenos achatamentos das vértebras e vão gerando a cifose, né, no idoso. Então, são as duas maneiras que elas aparecem. E além da dor e do incômodo, tem algum outro sintoma que a pessoa pode identificar? Olha, normalmente a dor é o principal sintoma, né? Nas fraturas mais graves, que evoluem mal, ou naquelas fraturas que tiveram um trauma de maior energia, uma queda maior, um acidente, né? Você pode ter um comprometimento da parte neurológica e aí ter alguma alteração na função, dependendo do local. Como a fratura ela normalmente acontece na região da transição da coluna tóraco-lombar ou na parte média da coluna torácica, as alterações vão ser mais evidenciadas na região das pernas. Então, uma fraqueza, uma dormência, uma perda de força, dificuldade de subir uma escada, de andar. Então, a gente verifica esses sintomas. E aí o tratamento, qual seria no caso? Olha, na grande maioria das vezes o tratamento ele é conservador, é clínico, né? Os pacientes evoluem bem com analgésicos. É necessário utilizar um colete que, dependendo do local da fratura, ele vai ser um colete mais baixo ou vai ser um colete mais alto. Por quê? O objetivo do tratamento é evitar a piora da progressão e o alívio da dor, para restabelecer a função do indivíduo o mais rápido possível, né? O colete ele previne essa piora do achatamento, ele ajuda na analgesia, no controle da dor, né? E os analgésicos eles também colaboram para esse tipo de dor. Então a gente utiliza analgésicos para poder dar um conforto e essa pessoa ir tocando a vida até essa fratura consolidar. Em média, a fratura da coluna ela consolida de 2 a 4 meses, então é um período muito longo, né? E quando você não tem um alívio imediato da dor em torno de 4 a 6 semanas, aí tem que começar a consideração de um tratamento mais agressivo, como um procedimento cirúrgico. E no caso do tratamento sem ser a cirurgia, a pessoa tem que ficar em repouso total, tem que se ausentar das atividades, por exemplo, do trabalho, como funciona? Não, o repouso ele é relativo, né? Então você vai fazer o repouso conforme a tolerância da dor e também conforme o grau de achatamento que aconteceu no primeiro momento. Os controles têm que ser feitos semanais, né, com a radiografia para ver se está evoluindo com piora desse achatamento da vértebra. Se não estiver evoluindo com piora do achatamento da vértebra e um bom controle da dor, essa pessoa, as tarefas rotineiras, né, de escritório, não há restrição. Agora, para a limpeza de casa, para uma atividade física, nesse período de consolidação, né, de restabelecimento da função da vértebra, ele é contraindicado. Você citou aí as intervenções cirúrgicas, quais seriam elas? Bom, como a gente falou anteriormente, são pacientes idosos e normalmente tem outras doenças associadas, né? Então a gente tenta ser sempre o mais conservador possível para agredir menos e restabelecer mais rápido a função dessa pessoa. Hoje em dia a gente tem a técnica da cifoplastia, que é uma técnica percutânea, né? Então a gente faz dois pequenos furos na lateral da coluna, introduz uma agulha na vértebra, né, de forma percutânea. Se faz com anestesia local ou com anestesia geral, né? Isso depende muito do médico, do treinamento que ele fez. Normalmente o pessoal faz mais com anestesia local, até por uma questão de segurança, mas é um procedimento doloroso, então se você tiver um pouco mais de experiência, a anestesia geral é mais confortável para o cliente. E nessa técnica o que acontece? Através dessa cânula a gente coloca um equipamento que tem um balão, né? Esse balão ele vai ser inflado dentro da vértebra, ele cria uma cavidade, né, naquela região, porque é um osso mole, e na grande maioria das vezes, quando essa fratura é recente, a gente consegue uma melhora do achatamento. Então você consegue elevar a altura da vértebra e restabelecer o formato anterior dela, tá?
A grande vantagem da cifoplastia, que é essa técnica mais moderna, em relação à vertebroplastia, que era a técnica antiga, é que, como se cria essa cavidade no interior da vértebra, o cimento, que é essa cola óssea que a gente usa, ele é introduzido de forma com uma pressão negativa. Você não precisa fazer muita força para ele entrar dentro da vértebra, porque já se criou uma cavidade. Então, uma das principais complicações das técnicas de cimentação é o extravasamento do cimento, né? Tanto para dentro do canal medular, com a compressão de raiz e da medula, como também em direção ao pulmão, causando a embolia pulmonar. Então, como se criou essa cavidade, ele entra sem pressão praticamente dentro da vértebra e a chance de acontecer uma complicação que não é frequente, né, de extravasamento, ela fica praticamente zero, né? Então essa é a grande vantagem da cifoplastia hoje. Quem que pode realizar esse tipo? Existe alguma restrição? Não há restrição. Existe uma restrição técnica só, porque você não pode introduzir esse balão, essa cânula, numa vértebra que tem mais de 70% de achatamento. Então são aquelas fraturas recentes e que não tem um achatamento completo. Tá? Uma imagem bem característica quando você tem uma fratura de coluna com uma compressão completa da vértebra é o que a gente chama de imagem em cauda de peixe. Então fica aquela imagem cauda de peixe, fica achatado na frente e fica aquela parte mais alargada atrás, que seria a coluna posterior da vértebra. Então se você tem um achatamento muito severo, você não consegue introduzir a cânula e não consegue introduzir o cimento. Então nesses casos não há indicação mais para cifoplastia ou para vertebroplastia. Entendi. E é preciso internação antes do paciente? Ele já sai no mesmo dia? Olha, normalmente ele sai no mesmo dia ou ele dorme uma noite no hospital, né? Então, como se trata de um tratamento percutâneo, não há sangramento, né? Não há nenhuma lesão importante aos tecidos, é um furinho de 0,3 milímetros só, ele está confortável para ter alta se for feito o procedimento de manhã, no final da tarde, se for feito à tarde, no início da manhã. Não esquecendo que os anticoagulantes, né, quem usa medicações para coagulação, tem que ser suspensos de 5 a 7 dias para evitar risco de hematoma, né, e alguma complicação aí no pós-operatório. E a alimentação deve tomar cuidado também antes da cirurgia? Não há nenhuma restrição, né? O diabético sempre tem que ter o controle da glicemia, porque o cimento ele é um corpo estranho também, então ele pode ser reconhecido ou você está com uma imunidade baixa e desenvolver um processo infeccioso, né, que também não é frequente, mas pode acontecer. E quanto tempo leva até o paciente se recuperar? Olha, de imediato, né, já há uma melhora de mais de 50% da dor. Então ele já acorda da anestesia já com mais de 50% de diminuição do desconforto álgico da dor, né? Isso vai melhorando conforme os dias e o paciente no dia seguinte já está andando, fazendo coisas que não fazia, fica sentado, porque não conseguiria sustentar o tronco pela dor, né, incapacidade que ele tinha de sentar, de movimentar. Então dá uma boa qualidade de vida e recupera muito mais rápido, né? Entendi. E depois o paciente já pode voltar à sua vida ativa, assim, por exemplo, voltar a trabalhar, pegar peso, depois de quanto tempo daí? Na verdade sim, o cimento ele é uma cola rígida, né? Então ele deixa aquela vértebra extremamente dura, enquanto que as vizinhas ainda continuam com osteoporose e continuam frágeis. Então tem que ter um certo cuidado no período inicial de 40 a 60 dias para não sobrecarregar essas vértebras vizinhas e não acontecer uma nova fratura por causa disso, entendeu? Então, dependendo do grau de osteoporose, a gente usa o colete no pós-operatório também, como uma prevenção, uma proteção, tá? Atividade de carregar peso, de corrida, isso não é indicado para o paciente que tem osteoporose severa que já teve uma fratura, porque quando você tem uma fratura por osteoporose, existe uma chance de mais de 50% de ter uma nova fratura na coluna pela doença. Então, evitar as atividades que sobrecarregam a coluna e que podem gerar uma nova fratura. Tratar a osteoporose, que é a doença de base, então, né, com medicamentos que ajudam a diminuir a absorção, né, do cálcio ou que ajudam na formação do cálcio, vitamina D, né, e o exercício e uma dieta rica em cálcio, então isso ajuda a prevenir uma nova lesão e é o mais importante. Como que o paciente ele pode então fazer para identificar que ele tem algum desses tipos de problema?
A primeira coisa, a idade, né? Então, sempre que estiver chegando próximo aos 60 anos, a gente tem uma diretriz aqui que ela indica a realização da densitometria óssea a partir dos 60 anos nas mulheres e a partir dos 70 nos homens, né? Mas tem pessoas que têm fatores de risco e que deveriam fazer o exame antes, para detectar essa alteração antes, né, dessa idade, para poder prevenir uma lesão futura. Então, aqueles pacientes que têm o biotipo que a gente conversou, então branco, magro, baixa estatura, tabagista, o etilista, né, o que já tem na família alguém que tenha um problema de osteoporose, que já teve alguma fratura por osteoporose, essa pessoa deve sim fazer uma investigação um pouco mais precoce. Para quê? Para que evite ter uma fratura na idade mais avançada. Bom, então você citou aí que a fratura ela pode voltar a acontecer de novo, então Sim. mesmo com a cirurgia? Mesmo com a cirurgia, mas não naquela vértebra normalmente. Ela vai acontecer em outras regiões e em outros ossos também. Então, por isso que o tratamento da doença de base, que seria a osteoporose, é o ideal. Então, procurar o seu ginecologista, o seu reumatologista ou o seu ortopedista, né, para poder fazer, né, essa avaliação da qualidade do osso, o metabolismo ósseo, fazer uma densitometria óssea, fazer um programa de exercícios adequado para aquela condição, uma dieta balanceada. Então, são fatores que a gente consegue agregar benefício futuro e evitar aí as complicações. Tá certo, então. Bom, hoje eu conversei com o Rafael Barreto, ele que é ortopedista e especialista em cirurgia de coluna. Muito obrigado e volte sempre. Obrigado, Thiago. De novo um prazer e esperamos estar de novo aqui. Um abraço. Prazer é todo nosso. Um abraço. Bom, e o programa de hoje fica por aqui e até mais.